Um olhar de fé. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Estamos chegando ao final desse deserto que há 39 programas atrás iniciamos. Para alguns, mais um deserto, para outros, o primeiro deserto, mas para a maioria, tenho certeza, um caminho de reflexão sobre as dificuldades de caminhar nesta vida com o peso de nossas dores sobre nossas costas, sobre nossos ombros e o papel da fé neste caminho. A fé como um instrumento de sobrevivência, mais importante do que a água, do que a comida, do que a sombra. A fé no deserto é o sopro da vida que passa a ser a única certeza que temos para poder seguir. Chegaremos ao fim porque temos fé. Além de fé, é preciso um olhar de esperança em Deus. Lembremos do que nos dizem as Escrituras. Jamais ouvido ouviu, nem olho viu um Deus além de ti, que fizesses tanto por quem nele espera. Palavras de Isaías 64, versículo 3. E como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. A carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos ensina sobre a fé. Fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Fé é crer aquilo que não se vê, naquilo que ainda não aconteceu. E por isso mesmo se espera. Assim o apóstolo Paulo nos ensinou que a verdadeira fé só se manifesta quando primeiro cremos, para depois vermos. A fé, portanto, contrária tudo o que a cada instante, até aqui, o nosso deserto tentou nos fazer acreditar. Isto é, que precisávamos antes ver com nossos próprios olhos, para então crermos. E que só teríamos a certeza de que entraríamos na Terra Prometida se antevíssemos bem de perto a realização das promessas de Deus em nossas vidas. Ou seja, se fôssemos como São Tomé, que exigiu primeiro ver, tocar, sentir fisicamente Jesus ressuscitado para crer nas palavras que ele disse antes mesmo de morrer, e também naquelas que os demais discípulos, por já terem visto Jesus ressuscitado, lhe haviam testemunhado. Somos levados a pensar e agir, tal como o modo São Tomé de crer, que precisa concretamente ver e tocar em Jesus ressuscitado, para nele crermos. Mas esta não foi a lição ensinada por Jesus. Crestes porque me vistes, felizes aqueles que creem sem ter me vistos. João 20, 29. E nem tampouco a definição de fé dada pelo apóstolo Paulo no trecho da sua carta aos Hebreus acima transcrito. Não seja como São Tomé, não endureça o seu coração. Não deseje primeiro ver o solo seguro e real da terra prometida, da realização da promessa de Deus para a sua vida, para só depois conseguir dizer a Deus: meu Deus e meu Senhor, eu creio em Ti. Pois não será desta maneira que contemplaremos e conquistaremos o tempo presente, as promessas de Deus para nós. Não, definitivamente não. Não funciona assim. As coisas no campo da fé. Na carta aos Hebreus, o autor nos reafirmou que nesta vida precisamos crer mais, e mais que isso, precisamos encharcar a nossa esperança de fé no Deus único, verdadeiro, para depois podermos com alegria contemplar e colher as maravilhas deste Deus em nós, para nós e ao nosso redor. E antes mesmo que o apóstolo Paulo nos mostrasse que o dom da fé, como Santa Isabel, prima de Maria, nossa mãe, já havia declarado isso em alto e bom tom, quando Nossa Senhora a visitou
Vejam o que está escrito, o que Lucas, no capítulo 1, versículo 45, diz: Bem-aventurado és tu que cresces, porque hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas, diz Isabel a Maria. E Nossa Senhora, porque creu, viu a realização da promessa de Deus em sua vida. Ela creu nas palavras do arcanjo Gabriel, anunciando-lhe que Deus havia escolhido dentre todas as mulheres para ser mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo. Por isso, eu te pergunto agora, meu irmão, e você? Quer entrar na terra que Deus te prometeu? Quer ver se realizando tudo que da parte do Senhor também te foi anunciado? Se você disse sim a estas indagações, não haja mais como São Tomé, não perca tempo. Haja como Nossa Senhora, nutra sua esperança da mais profunda e autêntica fé e creia em Deus. Creia nas promessas de Deus para você, para a sua vida. Creia antes mesmo de ver. Creia contrariando tudo e a todos. Continue crendo mesmo quando as circunstâncias da tua vida quiserem te roubar a fé, a alegria e a paz e a própria esperança. Creia quando tudo ao seu redor insistir e te dizer não, pois a cada amanhecer, a cada nascer de um novo dia, as misericórdias do Senhor igualmente se renovam para você e para mim. Basta que deixemos os primeiros raios da luz de Deus deste novo dia banharem os nossos corações de esperança, descongelando toda a dureza da incredulidade, permeando a nossa escuridão com o sol, permitindo assim que os nossos olhos espirituais se abram para ver o que Deus faz, e que Deus faz nova todas as coisas, todos os dias, para cada um de nós, sem exceção. Para ingressarmos realmente na terra prometida, na Canaã que Deus nos prometeu, não precisamos esperar passar em seu solo e assim tocar o prometido para nós. Pela fé, Deus nos convida a ir além daquilo que no momento os nossos olhos físicos são capazes de completar, de contemplar, e as nossas mãos capazes de tocar. Precisamos ver no Espírito o mar vermelho das nossas vidas novamente se abrindo, antes mesmo que isso aconteça. Para isso é necessário que por meio desta mesma fé no Cristo, nós vejamos do outro lado da margem, onde o sol continua brilhando forte e belo, a alegria duradoura que reina antes mesmo de atravessarmos a pé enxuto esse mar nebuloso de problemas, dificuldades, opressões, doenças e pecados, que quis obscurecer o tempo todo, até aqui, os nossos pensamentos, confundir a nossa visão e quase nos impediu de estarmos seguros com Deus do outro lado da margem. É pela fé que já podemos ver o horizonte seguro da terra prometida. Somente através dela, da fé, nos é possível contemplar e ter a certeza a respeito daquilo que ainda não vemos concretamente. Já dizia São Paulo, somente a fé é capaz de abrir os nossos olhos para vermos o efeito, o perfeito cumprimento da promessa e da vontade de Deus para a nossa vida. Independentemente da fase em que nesse momento nos encontramos em nossos desertos, vale dizer, esta visão em Deus, independente se ainda estamos no início da nossa peregrinação pelo deserto, aonde os pés e o corpo, como um todo, ainda se cansaram, se no meio ou quase interminável, que apenas pela graça bendita de Deus não nos fez e nem nos fará desistir de tudo e sucumbir diante de tantas adversidades, ou se no final deste itinerário, aonde já podemos desfrutar plenamente, vendo e sentindo toda a beleza do amor e do cuidado de Deus conosco, vale contemplar o horizonte da terra prometida. Depende, assim, do nosso esforço gradual e diário para usarmos a fé,
que temos sem nos importar com o seu tamanho. Por meio dela, em nosso interior e coração, começamos a ver Deus trabalhando em nós, para derrubar todas as portas de bronze que nos impediam de entrarmos nesse lugar sagrado e aí vermos a maravilha do seu presente para nós. Muito mais que um simples lugar geográfico exterior, ou ainda a mera obtenção de um bem da vida que se deseja alcançar. Entrar na Terra Prometida é descobrir com entusiasmo a existência de um lugar sagrado, de um espaço interior dentro do nosso coração, onde desde o nosso batismo só Deus pode ali habitar. E é nesse lugar sagrado, interior, que Deus quer que entremos para que com Ele e nele descansemos de todas as aflições e dificuldades que enfrentamos no percurso do nosso deserto até aqui. Você entende melhor agora, porque afirmei que entrar na Terra Prometida independe da fase do deserto que está vivendo. Espero em Deus que sim, que você entenda tudo isso. Contemplar a Terra Prometida é poder, antes de mais nada, através da fé, desenterrar a verdadeira alegria e em Deus perceber e sentir o desejo dele em nós, dar desta alegria perene que nos fortalece, que é dom dele e por isso mesmo independe das circunstâncias da nossa vida. Lembremos o que está escrito em Neemias 8:10. Não haja tristeza, pois a alegria do Senhor seja a vossa força. Portanto, entrar na Terra Prometida é vislumbrar com o Espírito a alegria do Espírito Santo, as belezas, as misericórdias de Deus para você e para mim, antes mesmo que nela, o seu eu, estejamos pisando ou tocando no sentido material físico. É verdadeiramente crer sem ver. Exige de cada um de nós uma firme confiança em Deus, um firme propósito de crer sem duvidar que para Ele nada é impossível. Veja o que aconteceu com Moisés, quando no deserto, tendo faltado água e vendo o povo contra ele se rebelar, gritando por uma solução, ele se dirigiu, junto com o seu irmão Arão, à tenda do encontro. E diante dela se prostraram com o rosto por terra em oração, conforme nos relata o livro de Números 20, 6-12. A glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega o bastão, reúne a assembleia com o teu irmão Arão, e na presença deles ordena a rocha, para dar de beber a eles e seus animais. E Moisés retirou o bastão da presença do Senhor, conforme ele o mandara. Ajudado por Arão, reuniu a assembleia diante da rocha e lhes disse: escutais, rebeldes, credes que podemos tirar para vós água desta rocha? Moisés levantou a mão e golpeou 2 vezes a rocha com o bastão, e brotou água tão abundante que todo o povo e os animais beberam. Irmãos, era imperioso que Moisés primeiro cresce na palavra de Deus e, sendo fiel a esta voz que ele acabava de ouvir, visse pela fé antecipadamente o jorrar da água naquela rocha, antes mesmo que seus olhos humanos pudessem comprovar a realização de mais uma promessa de Deus. Isto claramente ele fez, pois reuniu a assembleia antes mesmo do milagre acontecer, porque ele já via o milagre acontecer pela fé. Mas Deus esperava também, em face de todo o relacionamento íntimo que ambos tinham, e por tudo o que ele já havia manifestado por intermédio desse seu servo, sempre o engrandecendo diante dele o povo, na longa caminhada pelo deserto, que Moisés apregoasse com firmeza e não com raiva, mas um prodígio de Deus, e dele estava prestes a realizar. Glorificando, portanto, mas infelizmente não foi somente isso que Moisés
fez e procedeu. Ao invés de simplesmente declarar com firmeza, confiança inabalável em Deus, o que Deus, por mais uma vez, faria por meio deles, talvez, quem sabe, sucumbindo pelo mesmo pecado da incredulidade e da murmuração daquele povo que, por alguns momentos antes o pressionara, Moisés, irado, contrariou a ordem pura e simples do Senhor e preferiu antes indagar aquele povo sobre a fé que eles tinham nele próprio e em seu irmão, para lhes dar de beber. Escutai, rebeldes, credes que podemos tirar para vós água desta rocha? E agindo assim, ambos deixaram de reconhecer e testemunhar claramente a santidade e a fidelidade de Deus para com seu povo. E esse proceder, que tanto desagradou a Deus, teve uma séria consequência. O Senhor disse a Moisés e Arão: por não terdes acreditado em mim, por não terdes reconhecido minha santidade na presença dos israelitas, não fareis esta assembleia entrar na terra que eu vou dar-lhes. Moisés não entrará então na terra prometida, física, nem introduzirá o povo até ela, com toda a promessa de Deus. Também esta foi cumprida. De forma que após a morte de Moisés, Deus ordenou a Josué, ministro de Moisés, que conduzisse o povo eleito para entrar na tão esperada terra prometida, pois nela não entrou nem Moisés e nem Arão. Então, irmãos, oremos nesse momento. Senhor Pai de toda misericórdia, hoje venho a Ti pedir para que, como um verdadeiro Pai, esteja sempre perto de mim, zelando por mim, ouvindo minhas orações, pois são feitas de coração. Nelas peço cada vez menos, pois já me deu tanto. Peço aquilo que não está ao meu alcance, como humano, realizar. Proteger a quem eu amo, zelar por eles, derramando a sua graça, livrando do mal e do perigo. Que a sua misericórdia seja infinita, que o seu amor grandioso pelo ser humano seja capaz de perdoar aqueles que estão no pecado, na fraqueza, na solidão da alma. Que sua luz ilumine os corações mais escuros, resgatando-os da vida, da privação que levam longe de Ti, sem conhecer a paz. Sabemos que a sua promessa sempre é cumprida e que se cumpra toda a promessa. Nos dê coragem para enfrentar o que está reservado para nós, força para seguir o seu caminho e assim possamos receber a nossa promessa, designação para aceitar a sua promessa. Desde agora te agradeço, Senhor, Pai Santo, por esse deserto de amor. Deserto que começou sem sabermos onde iríamos e se iríamos terminá-lo. E hoje estamos aqui, fortalecidos no seu amor, na sua fé, na certeza que existe um fim para todo o deserto, mesmo que venha outros. Senhor, que seja como este, que tenha um fim e que possamos crescer e nos fortalecer ao longo dele. Que pesos fiquem para trás, que dores caiam pelas areias, que lágrimas sequem ao calor do sol, que altares sejam estendidos à sua glória a cada milagre que o Senhor realize em nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Obrigado por cuidar de nós e nos dar o seu amor e a sua misericórdia, pois o deserto sem eles são e seriam intransponíveis. Rezemos, irmãos, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora da Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Irmãos e irmãs, eu desejo muita paz. Que o Senhor os abençoe. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Até mais.